Olá, nós já estamos aqui no ar. Padre Domingos também já está conosco. Vamos aguardar um pouquinho aí, o pessoal está entrando. Acredito que daqui a pouco o pessoal já vai estar entrando aí. Muito bem, vamos acolhendo, boa noite, um abraço, Débora, e as pessoas que já estão chegando, boa noite. Padre, quero agradecer muito a sua presença aqui, né, de estar fazendo essa live comigo. Era um grande sonho meu poder trazer o senhor para os meus clientes, para os meus amigos, para as pessoas conhecerem tanto você quanto também o seu trabalho e o Eneagrama, né, que é uma ferramenta tão maravilhosa aí, que a gente quer propor para as pessoas essa busca de autoconhecimento, principalmente eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que o caminho é esse, é o autoconhecimento, né? Só que quando a gente se conhece, que a gente consegue se fortalecer. Então, primeiramente, eu quero me apresentar, né, para quem estiver chegando aí. Eu sou Débora, eu sou terapeuta sistêmica, terapeuta comunitária, coach, e estou nesse trabalho em busca de autoconhecimento há mais de 20 anos, e passei um tempo em Fortaleza, onde eu tive o privilégio de conhecer o Padre Domingos, que é uma pessoa assim que encheu os meus olhos e meu coração de muita luz, com seus ensinamentos, com a sua forma de acolher as pessoas. Eu lembro do dia que eu fui lá procurá-lo na sua casa, e assim, nunca esqueço, Padre, a forma que o senhor me acolheu tão carinhosamente, e assim tem sido. Todas as vezes que eu procuro falar com o senhor está tão sempre pronto a nos atender, a me atender, e isso é muito gratificante. Então, é muito grande prazer estar aqui hoje, fazendo essa live com o senhor, para a gente levar para as pessoas um pouco mais do conhecimento do Eneagrama. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Tá bom, muito obrigado, boa noite, também é uma alegria estar aqui com você, podermos conversar, e a oportunidade de falarmos aí de autoconhecimento, como você disse, este tempo que estamos vivendo é mais do que propício. Eu diria talvez, olhe, por absoluta falta de opção, este tempo nos forçou a olhar para dentro. A pandemia nos colocou no cantinho da reflexão, né? Nos obrigou a parar, compulsoriamente tivemos que parar. Antes a gente ouvia muitas pessoas dizer eu não tenho tempo, eu até gostaria, mas eu não tenho tempo. E agora sobra tempo, né? E a gente até se angustia, e houve tanta gente ficando angustiada porque não sabe o que fazer. Na realidade, acho que nós vivíamos muito voltados para fora, e este contexto todo nos fez olhar para dentro. Não tem como ignorar determinados sentimentos, não é? Não tem como ficar alheio a tudo o que está acontecendo. E isso começa a abrir-nos para um mundo interior que muitas vezes era desconhecido para muitas pessoas. E aí vêm duas grandes questões. Muitas pessoas entram em angústia porque não sabem lidar com esse mundo interior, mas para outras pessoas também é uma oportunidade de redescobrir esse mundo maravilhoso do nosso interior, e uma grande oportunidade de aprender a lidar com as emoções, de cultivar a vida interior e de ter uma qualidade de vida diferenciada, tanto em termos físicos como em termos de saúde emocional, mental e espiritual, né? Então, apesar de tanto sofrimento, de tantas vidas que foram tragadas antes do tempo, do sofrimento de tantas famílias, do luto de tantas pessoas, de tanta gente que não teve nem possibilidade de viver o luto de pessoas queridas, além deste clima de tensão que todos vivemos, além das consequências económicas, além de todos esses desarranjos, este tempo da pandemia também é uma janela, né, que pode nos abrir grandes possibilidades. E acho que uma delas é essa, né, a possibilidade de olharmos para este mundo do autoconhecimento.
Com certeza, padre, e eu sempre falo isso, sabe? Eu acredito muito em tudo isso que o senhor está falando, que a pandemia, eu acredito que tem uma força espiritual, né? Uma mensagem de Deus por trás de tudo isso, né? Dentro das terapias sistêmicas, a gente aprende que a doença, ela não é nossa inimiga, a doença ela vem para nos livrar ou da loucura ou da morte. E que, na verdade, ela vem trazer uma mensagem, que algo não está indo bem dentro de nós. Então, eu sempre falo isso e eu acredito que o planeta está doente, né? Por isso adoeceu todos nós e essa pandemia. E eu acho que o senhor colocou muito bem. É um momento de voltar para a casa interior. É um momento que Deus nos pede para olhar para dentro de nós, né? Eu acho que a forma que a gente mais se religa a Deus é quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente se entende, abre a consciência e busca uma vida melhor, a gente está mais próximo do universo, mais próximo de Deus, né? Com certeza, né? O autoconhecimento é o caminho para Deus, né? Tem uma frase de Rumi, um místico do islamismo do século XIII, que diz assim: quando procurei Deus, me encontrei. Quando me procurei, encontrei Deus. É isso, né? Não são coisas separadas, né? E grandes místicos em todas as tradições religiosas testemunham isso, né? O autoconhecimento como o grande caminho da experiência de Deus, porque Deus não está fora, Deus está dentro, né? Está dentro, então é esse convite. E eu diria, olha, o voltar para a casa que nós somos e para a grande casa do universo, da harmonia com o universo. Tenho uma pessoa muito próxima que fez uma reflexão que me chamou a atenção. Olhe, as plantas não estão adoecendo de Covid, os animais não estão adoecendo de Covid, os humanos estão. Então o alerta é para nós humanos, somos nós humanos que estamos adoecendo o planeta, que estamos desequilibrando o universo. Então o apelo é para nós, o apelo é para nós revermos os nossos valores, o nosso ritmo de vida, o nosso estilo, né? É um tempo de parar e de revisar, e é um alerta, né? É um alerta. Exatamente. E repare que isso, claro, desde o ano passado que muita gente me pergunta: você acha que as pessoas vão mudar? Você acha que o mundo vai ficar melhor depois da pandemia? Eu digo, olha, a pandemia é uma pandemia, não é mágica, né? Tudo vai depender de uma coisinha muito simples chamada consciência. Exatamente. Consciência. Cada um tem a sua, né? Exato, e a pandemia potencializa. Olha, nós estamos vendo, tenho uma frase de Albert Camus, um grande escritor francês, que num livro chamado A Peste, ele dizia assim: o pior da peste não é que ela mata os corpos, o pior da peste é que ela desnuda as almas. E esse espetáculo costuma ser horroroso. Exatamente. Nós estamos vendo isso. Repara, olha, na pandemia... as máscaras caindo, né, padre? Exato. Padre, só um minutinho que eu quero dar boas-vindas à Fernanda, que está aí participando conosco. Seja bem-vinda, viu, Fernanda? Se quiser fazer alguma pergunta depois, é só escrever aí no chat, tá bom? Então, padre, é exatamente isso. Desculpa ter te cortado, era só para acolher. É isso, Débora. Olha, a gente vê... A pandemia trouxe à luz do dia, explicitou o coração bom de tanta gente, a generosidade, gestos de compaixão, de partilha, tanta coisa bonita, não é? Exatamente. O cuidado, por exemplo, de tantos profissionais de saúde. Mas a pandemia também mostrou o egoísmo de tanta gente. O egoísmo, o descaso, o oportunismo, o tirar vantagem. É isso, olha, amplia aquilo que está no coração humano. É como se a pandemia viesse para nivelar todos nós, né? Ela mostrou que ninguém tem controle de nada, que os que têm mais conhecimentos e tudo estão todos fora do contexto aí, que ninguém tem mais poder que ninguém. Exato, mas repare, isso vai depender da consciência. A consciência é que nos permite entender isso. A pandemia nos mostra que somos todos
que dependemos uns dos outros, que está tudo interligado. Claro que mostra, mas tem gente que ainda teima em não querer enxergar isso. Então Exatamente. sempre vai depender da consciência. A pandemia por si não vai mudar nada, né? Vai depender de nós nos deixarmos tocar por isso, nos deixarmos interpelar. Eu falei há algum tempo, olhe, foram em vão, são em vão tantas mortes, 400 mil mortes no Brasil, 3 milhões no mundo, serão em vão essas mortes se nós não despertarmos para essa consciência de que somos todos um, se não despertarmos para a compaixão, se não despertarmos para um estilo de vida em equilíbrio que respeite a natureza, será em vão tudo isso, se não houver esse salto de consciência, não é? Mas também acredito que está sendo uma oportunidade para muitas pessoas. Felizmente a gente também percebe esse movimento, não é? Tá bom. Padre, eu quero saudar e acompanhar as terapias, que é uma casa de terapias lá em Alfenas, amigos meus, a Valéria, que é uma terapeuta comunitária, que eu tinha muita vontade que ela te conhecesse. Sejam todos bem-vindos aí, viu? Bom, pessoal, então o padre já se apresentou aqui, né? A gente estava falando, para quem não chegou antes, a gente estava falando sobre esse momento que a gente busca o autoconhecimento para se fortalecer, para vivenciar toda essa crise que nós estamos passando. Bom, padre, nós viemos aqui para falar sobre Eneagrama, uma ferramenta tão poderosa, né? Que o senhor é um dos grandes mestres no Brasil e no mundo inteiro, né? Depois eu queria que o senhor falasse resumidamente um pouquinho da sua biografia também, e eu queria que o senhor falasse, né, o poder do Eneagrama, o que é o Eneagrama, para esses meus amigos que estão vindo aqui para te conhecer. Olha, eu diria, antes de falarmos do Eneagrama, vamos falar do ser humano, não é? E, por exemplo, tenho algumas perguntas que todos nós já nos fizemos. Quem sou eu? Por que eu sou assim? Por que eu tenho determinadas reações? Por que eu sempre reajo do mesmo jeito em determinadas situações? Quantas vezes nós temos uma explosão de raiva? Ou temos uma crise de ansiedade? Ou paralisamos perante uma situação nova e inesperada? Quantas vezes isso acontece? E depois a gente encosta a cabeça no travesseiro e diz assim, nem precisava daquilo, nem precisava daquela explosão de raiva, eu até sabia, não precisava ter travado, eu não precisava ter sofrido tanto com a ansiedade. Mas de repente na semana seguinte a gente percebe que está repetindo de novo, não? E a gente pergunta, porquê? Outra São os pergunta, vícios emocionais, né? não é? Outra coisa que a gente se pergunta, como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Qual é o melhor de mim? Como é que eu posso desenvolver as minhas habilidades? Como é que eu posso conviver melhor com as minhas limitações? Outra coisa, por que é que as pessoas são tão diferentes de mim? Como é que eu posso me relacionar melhor? Como é que eu posso ajudar cada pessoa? Às vezes, olha, quantas vezes... Eu digo isso muito para os pais e mães. Às vezes você diz a mesma coisa para dois filhos. Um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro. Para um ajuda, para o outro atrapalha. Mas você falou a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Já pensou se a gente tivesse uma chave de leitura que nos ajudasse a entender a diferença de cada pessoa, como cada pessoa reage? O que é que tira cada pessoa do sério? O que é que motiva cada pessoa? Como ajudar cada pessoa? Então são perguntas que todos nós já nos fizemos. Seria ótimo se tivesse uma resposta para essas perguntas, não é, Débora? Nossa, e eu maravilha. diria, olha, essa resposta existe, sabe? Existe, ela está dentro de nós. Não adianta a gente esperar essa resposta fora, essa resposta está dentro de nós. E cada um de nós é que vai procurá-la. Mas existe, eu digo isso com muita alegria, existe um mapa. Ou existem vários mapas. Hoje nós vamos falar de um mapa que você conhece, que eu conheço, chamado Eneagrama. O Eneagrama é um mapa para nós fazermos essa viagem para dentro de nós e encontrarmos resposta para essas perguntas.
E olhe, é um mapa muito profundo, muito claro, ao mesmo tempo muito simples, muito acessível. E é um mapa que nos mostra o quê? Aliás, eu diria, olha, o Enneagrama, na realidade, é um conjunto de três mapas. O primeiro mapa, a primeira parte do mapa, ele nos ajuda a entender a nossa natureza mais instintiva, a nossa natureza animal. Como é que nós funcionamos? As energias da natureza que estão presentes em nós. É o que nós chamamos os instintos. Os instintos são as vozes dos nossos antepassados falando nos nossos ouvidos segredos de sobrevivência. Então, essa é uma dimensão da nossa vida, essa dimensão mais instintiva. O Enneagrama nos dá um mapa para entender isso. Mas o Enneagrama tem um segundo mapa, que seria o mapa psicológico, que nos ajuda a entender esses comportamentos, esses vícios emocionais, como você falou, os comportamentos repetitivos, os mecanismos defensivos. Porque é que de repente eu repito determinados padrões, não é? Então, as crenças que nós formamos desde a infância para sobreviver, mas que hoje na vida adulta a gente continua repetindo mecanicamente, inconscientemente. Então essa é a dimensão mais psicológica. Se o senhor me permite uma adentro aí, até o tipo das pessoas que a gente acaba atraindo também para perto da gente, né? Exato, os relacionamentos, as conexões, a comunicação, né? E então um mapa instintivo, um segundo mapa que chamamos psicológico e um terceiro mapa que chamamos o mapa da essência. Porque à luz do Enneagrama nós não somos apenas fruto das circunstâncias da nossa infância, nós não somos apenas o nosso comportamento. À luz do Enneagrama nós temos uma essência. A essência no Enneagrama é algo que tem uma origem divina, transcendente, sobrenatural, como cada um quiser chamar, de acordo com a sua experiência espiritual e a sua visão filosófica e antropológica. Mas à luz do Enneagrama, como muitas outras tradições, e sei lá, por exemplo, como a linha da psicologia do Jung, né, nos fala de algo transcendente, de origem transcendente. No Enneagrama nós chamamos isso de essência. A essência seria a natureza da nossa natureza. Essência é aquilo sem o qual uma coisa deixa de ser o que é. Então quer dizer que a personalidade tem mais a ver com os nossos instintos e com os mecanismos psicológicos. Mas a essência é aquilo que nos constitui. É o reflexo divino, a centelha divina em cada um de nós. Uma expressão que eu gosto muito de repetir é: a essência é um pedacinho do coração de Deus no coração de cada um de nós. Ora, o Enneagrama também nos ajuda a perceber isso, a essência. É um tríplice mapa de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E esses três mapas, para quê? Para a consciência. A consciência é nós, a palavra consciência é estar com, presente, conectar-se aqui e agora. E science vem de saborear, foi traduzido por ciência, mas a origem é o saber de saborear. Então, consciência é eu me saborear na minha inteireza. E eu estar presente a mim mesmo, ao meu corpo, às minhas emoções, aos meus pensamentos, aos meus mecanismos inconscientes e à minha essência, né? E esses mapas do Enneagrama, digamos que o objetivo é isso, é ajudar a pessoa a se entender e a perceber os seus mecanismos e a desenvolver o melhor dela mesma, não é? O senhor está me dizendo aí uma coisa que eu sempre repito e falo muito nos meus cursos e falo para os meus clientes, que o maior templo de Deus é a nossa consciência, o maior altar de Deus é a nossa consciência. Com todo respeito a todas as igrejas, mas acho que, como o senhor disse no começo, a maior igreja está dentro de nós. E o maior templo dela é a nossa consciência. Acho que quando a gente toma consciência de quem somos,
quais são as nossas sombras, quais são a nossa luz, os nossos talentos, e aonde a gente precisa se aprimorar, aí sim a gente consegue crescer e desenvolver, né? Exatamente, né? Exatamente. Um outro exemplo, Débora, que a gente também gosta de trazer e que pode ajudar a entender o que é o Enneagrama. Imagina uma casa redonda, tá? Uma casa com 9 quartos e 9 janelas. Cada quarto é diferente e através de cada janela nós podemos observar uma paisagem diferente. Ora, o Enneagrama nos diz, primeiro, cada um de nós é uma casa que tem 9 quartos e 9 janelas. Todos nós. E eu tenho 9 quartos e 9 janelas. Você tem 9 quartos e 9 janelas. A Fernanda, que você citou há pouquinho, que acolheu, tem 9 quartos e 9 janelas. O que é que isso quer dizer? Cada um de nós tem 9 formas de ser e de estar na vida. E cada um de nós tem 9 janelas, 9 formas de olhar a vida. Todos nós temos. Segundo a verdade que o Enneagrama nos lembra, lá na infância, cada um de nós, de acordo com as experiências da infância e, sobretudo, de acordo com a maneira como cada um de nós interpretou essas experiências de infância, as experiências emocionais, traumáticas, falta de amor, falta de segurança ou falta de valorização, nós tivemos experiências traumáticas em alguns quartos dessa casa. E nós nos refugiamos num quartinho de estimação. Teve um quartinho onde nós nos sentimos seguros. A gente sentiu que nesse quartinho, quer dizer, esse comportamento nos garantia mais aceitação, mais proteção, mais segurança. Então nós chegamos na vida adulta, o que é que acontece? Continuamos sendo a casa redonda com os 9 quartos e as 9 janelas, mas nós estagnamos num quartinho de estimação. E aí qual é o perigo? Nós nos acostumarmos, nos acomodarmos a viver apenas de um único jeito. E achamos que vamos responder a todas as situações usando as mesmas estratégias. E nós nos acostumamos a olhar a vida sempre pelo mesmo ângulo. Aí repare, se eu tenho 9 possibilidades e eu me reduzo a uma, é muito pouquinho, né? Isso aí a gente cai na nossa zona de conforto, né? Fica ali e é onde que começa os vícios emocionais, né? E esses vícios, padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, que é como se fosse um vício igual a gente tem também do vício de uma dependência química, né? Exato, repare, foi um mecanismo que nos pareceu cômodo, agradável na infância. Olha, por exemplo, de repente é uma criança na infância que se sentiu desconsiderada, que se sentiu desvalorizada, e ela reagiu assim, sabe uma coisa, já que ninguém me valoriza mesmo, é melhor eu ficar quieta e calada, para evitar conflito, para não criar problema. E isso funcionou para a criança. Desse jeito ela conseguiu uma zona de conforto, para evitar conflitos. Na vida adulta ela continua fazendo isso, ficando quietinha, caladinha para evitar conflito. Ok, gente, isso foi uma necessidade na infância, mas na vida adulta eu preciso repetir esse padrão sempre. Pode até haver momentos onde seja conveniente eu me comportar assim, mas não é preciso sempre. E isso muitas vezes me faz perder oportunidades, faz com que eu me anule. Então, cada quartinho, cada padrão do Enneagrama, ele acaba sendo uma estagnação, uma acomodação. Terceira coisa que o Enneagrama nos diz. Ok, eu tomei consciência que eu sou a casa toda, mas tomei consciência que eu estou estagnado num quartinho, mas eu agora posso sair da estagnação e recuperar aquela minha liberdade original de andar pela casa toda. E o Enneagrama vai nos dar caminhos, pistas muito claras, muito concretas, muito práticas para a gente fazer esse processo, para sair da estagnação e recuperar esse movimento, essa fluidez, essa liberdade de andarmos pela casa toda, né? De podermos
agir de maneiras diferentes em situações diferentes. A liberdade é isso, né? Quando nós, para situações diferentes, somos capazes de encontrar respostas diferentes e não apenas de ficar repetindo, reagindo do mesmo jeito, né? Fazendo um link aí com a sistêmica, né? Porque a gente sabe que dentro da sistêmica a gente traz heranças transgeracionais que a gente começa a repetir modelos, padrões, sentimentos, né? E o eneagrama ele segue de uma outra forma mostrar que você pode estar naquilo, mas você tem a liberdade de se movimentar, como o senhor está dizendo, pelos cômodos da casa e criar sua própria lei pessoal, né? Com certeza. E, aliás, Débora, eu diria, olha, talvez um dos vícios, das distorções mais perigosas que são feitas com a tradição do eneagrama é reduzir o eneagrama a um rótulo e usar o eneagrama para justificar comportamentos e dizer, olha, tipo tal é assim, tipo tal é assim, tipo tal é assim. E reduz a pessoa a um rótulo. Quando o eneagrama é, sobretudo, um caminho de crescimento. Não é para eu me justificar, é para eu perceber que eu não preciso continuar sendo assim pelo resto da vida, que eu posso mudar. A grande novidade do eneagrama é isso. Nós não estamos condenados a ser assim. Nós podemos fazer algo novo com aquilo que a experiência de infância fez de nós. Nós podemos mudar. E além de nos mostrar a possibilidade da mudança, nos dá caminhos, mapas muito claros para fazermos esse processo de mudança com segurança. É a riqueza do eneagrama, não é? E, assim, o senhor falou uma coisa muito importante aí, né? Que essa mudança, ela tem que partir do momento. Eu já estava pensando muito nisso, né? Assim, a gente sabe, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente nasceu e vai morrer um dia e que a gente não é perfeito. Mas todo mundo insiste em achar que o seu modelo é o ideal, que é o correto. E quando a gente consegue entrar para o mundo do autoconhecimento, começa a se desenvolver, a gente depara com as nossas sombras. E aí começa a nossa cura, né? O processo. E o eneagrama, ele é como essa lanterna, né? Que vem nos iluminar, mostrando, ei, sai desse quarto aí, vai para a sala, vai para a cozinha, vai andar um pouco para você ver que você tem outros talentos. Mas o que, padre, que nos aprisiona ali? O senhor falou uma coisa muito importante, que tudo está ligado à nossa criança, né? Olha, a estruturação da personalidade, a estruturação desses mecanismos inconscientes, repetitivos, né? Que acabam formando sinapses mentais, cerebrais, né? E que depois nós acabamos repetindo isso, né? Então, isso, a estruturação desses mecanismos acontece na nossa infância. Vamos colocar aí com a margem ampla, até aos 7 anos de idade, mais ou menos, estrutura-se o alicerce e as colunas da nossa personalidade. Falamos personalidade, esse comportamento mais psicológico, inconsciente, repetitivo, né? Defensivo, reativo. Claro que os 4 primeiros anos têm um peso muito maior e o tempo da gestação tem um papel muito importante. Mas é aí. E outra coisa importante, como é que isso se forma? Não é aquilo que acontece que determina o que nós vamos ser. Não é o que acontece. É, sobretudo, um tripé aí que nós podíamos colocar. Primeiro, como a criança interpreta aquilo que aconteceu. Qual é a compreensão da criança? A leitura, qual é o olhar, né, da criança? A leitura que ela faz. Segundo, como ela sente. Qual foi a marca que aquilo deixou no coração da criança, no emocional? A dor emocional. Então, a compreensão, a leitura, depois o sentir. E o terceiro passo, como ela reage. Qual foi a reação da criança? Qual foi o caminho que ela encontrou para se proteger daquela dor emocional, daquela falta de amor, ou falta de segurança, ou falta de reconhecimento? Ela reagiu de um jeito. Às vezes a dor é igual em várias crianças, mas a maneira como cada um reage é diferente. E aí nós vamos entender a diferença das várias estruturas de personalidade. O eneagrama nos fala de 9 padrões de personalidade.
num primeiro momento. Depois nos convida a vermos 27 possibilidades. E depois amplia para 54 possibilidades. E podemos chegar, à luz do Eneagrama, a 108 possibilidades para entendermos o nosso comportamento. E isto nos ajuda a ver que o Eneagrama não é um rótulo, né? Mas é um leque muito amplo de possibilidades. Eu quero aproveitar só um pouquinho aí para dar boa noite à Silvia, minha querida amiga, ao Alcimene, que entrou aí agora, acho que ela caiu, mas são todas muito bem-vindas aí, o Luiz Roberto, marido da Silvia, todos aí para te conhecer e assistir essa palestra aí, que está uma delícia. E, padre, o senhor está falando essa questão do rótulo, uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes eu percebo quando as pessoas estão conversando sobre Eneagrama, parece que o Eneagrama é um prêmio ser daquele jeito, né? E sendo que é o contrário. Às vezes a pessoa, eu tenho essa característica do tal número do Eneagrama, como se aquilo ali fosse um prêmio. E não é bem assim que funciona, né? Antes, pelo contrário, né? Aliás, Débora, essa é uma das piores distorções do Eneagrama. Usar o Eneagrama para se justificar. Sei lá, olha, eu já sabia que eu tinha um comportamento assim mais agressivo, uma personalidade mais dura, tá? Pavio curto, não leva desaforo para casa. Eu até já sabia, né? Mas agora eu fiz o Eneagrama e descobri que o meu tipo é um tipo assim. Ora, gente, era tudo que eu queria. Agora eu tenho um certificado, né? Quer dizer, quando eu agora der uma patada em alguém, eu digo, desculpa aí, você sabe, eu sou o tipo tal. Quer dizer, eu estou usando o Eneagrama para me justificar. Quando o objetivo do Eneagrama é você entender que você não precisa continuar sendo desse jeito. Ou melhor, que você não é isso, que isso é apenas uma máscara. Né? Então, na realidade, o tipo do Eneagrama não é o que nós somos, é o que nós não somos. A personalidade é uma mentira que nós falamos para nós. Olha, a palavra personalidade vem de persona. Na Grécia Antiga, persona era o que? Era a máscara que o ator colocava para representar um papel, para mostrar uma coisa que ele não era. As pessoas olhando para ele viam uma outra pessoa diferente da que o ator era. Então, quer dizer, a personalidade é uma mentira que nós contamos para os outros quando éramos crianças, para sermos aceitos, e que depois nós acabamos acreditando, não é? A gente acabou acreditando e esqueceu quem realmente era, né? A essência, a gente esqueceu. É porque nós trazemos os nossos traços de caráter que foram desenvolvidos devido a, como o senhor disse lá, os traumas que sofremos. Todos nós temos traumas, né? Dependendo da leitura que a gente fez naquele acolhimento, no momento de nascer, no momento transitório da nossa família, a gente vai fazendo leituras e que muitas vezes pode se tornar um trauma. E nesse trauma, a gente cria esses vícios emocionais. E que às vezes parece que é, olha, minha personalidade, né? E não é, são seus excessos, né? Eu gosto muito quando o Eneagrama é comparado com... como é que chamava aquele artista plástico? Leonardo da Vinci? É Leonardo da Vinci que esculpia nas pedras? Era ele que... Michelangelo, né? E que perguntaram para ele, Michelangelo, como é que você consegue fazer as técnicas que você usa para deixar essas obras tão lindas? E ele falava assim, eu não uso técnica nenhuma, essas imagens já estão nas pedras, eu só lapido elas, exato, né? Então, perfeito, é uma boa alegoria, viu, Débora? Digamos que o objetivo do Eneagrama é tirar aquilo que nós não somos, para deixar aparecer o que nós somos de verdade. A personalidade é o excesso, a essência é o que nós somos de verdade. E todo o trabalho de autoconhecimento é um trabalho para tirar os excessos, tirar as distorções, tirar as máscaras, tirar aquilo que encobre a essência. Para quê? Para que a personalidade depois seja integrada, acolhida, como uma ajuda, como uma possibilidade, como um meio para deixar transparecer a essência e não para escondê-la ou para abafá-la, né? Exatamente. Porque cada vez que em cada situação da nossa vida, a gente usa um tipo de máscara, né? Infelizmente, assim, se a gente está no trabalho,
usa máscara. Se a gente está no meio familiar, é um tipo de máscara. Então, mas dentro desse mundo social, esse universo todo que a gente vive, quem realmente eu sou? E eu acho que é aí que as pessoas acabam se perdendo, né? E repare, a questão é, sem o autoconhecimento, qual é o perigo? É eu repetir o mesmo padrão. Eu uso a máscara o tempo inteiro. Vamos imaginar, por exemplo, olha, um padrão de comportamento, e eu costumo falar isso logo no início dos cursos de Enneagrama. Vamos imaginar uma pessoa que tem um comportamento, uma estrutura de personalidade focada no aperfeiçoamento. Ela percebe o que está errado, o que falta, e ela procura sempre melhorar, aperfeiçoar. É uma pessoa que sente uma responsabilidade muito grande de melhorar, de ser uma pessoa correta, responsável, né? De melhorar o mundo, de melhorar os ambientes, de melhorar os outros, de melhorar a si mesma. Tem um padrão. Aí repare, eu costumo perguntar para as pessoas, isso é bom ou é mau? E as pessoas, é bom? É, realmente é bom. Por exemplo, no trabalho, não é bom ser uma pessoa responsável, correta, que percebe o que está errado e sabe como melhorar e procura aperfeiçoar? É ótimo. E eu depois pergunto, mas essa mesma pessoa que se dá bem no trabalho por ser desse jeito, quando ela chega à noite em casa, e chega em casa e encontra um sapato no meio da sala, uma toalha molhada em cima da cama, alguém mexeu no mouse do computador, tem um copo sujo em cima da pia, como é que vai ser essa pessoa? E então, repara, a gente pergunta, é bom ou é mau? Não tem bom ou mau, não tem certo ou errado. Depende de onde vai ser usado. Ok, repare, se a pessoa não tiver consciência, se não houver aí um trabalho de autoconhecimento, qual é a tendência? Ela vai repetir o mesmo padrão sempre. Ela vai ser assim no trabalho, ela vai ser assim à noite em casa com a família, ela vai ser assim no final de semana de lazer, ela vai ser assim nas férias. Às vezes ajuda, outras vezes atrapalha. Agora, a diferença do autoconhecimento, se a pessoa entender isso e perceber, olha, isto é apenas um padrão de comportamento. E eu vou perguntar, isso me ajuda ou me atrapalha? E então eu posso fazer esse exercício de consciência. Quando eu chego no trabalho, eu posso perguntar, isso me ajuda aqui no trabalho? E de repente eu digo, ajuda. Ótimo. Mas quando eu chegar à noite em casa, eu posso perguntar, e agora? O que é mais importante? É eu organizar tudo na minha casa, aperfeiçoar tudo, ou eu relaxar e aproveitar o convívio com a minha família? E eu posso escolher. Aí é que está a liberdade. O autoconhecimento nos permite um comportamento livre. Senão, nós vamos continuar sendo robôs que repetem padrões cegamente, né? Exatamente. E, assim, eu acredito que quando a gente consegue tomar essa consciência, a gente também está lutando um pouco contra o nosso ego, né? Qual a importância do Eneagrama através de educarmos o nosso ego? Porque o ego é importante, mas desde que a gente tenha controle sobre ele, né? Olha, o ego é personalidade, né? O ego é o centramento em nós mesmos, é nós absolutizarmos aquela janelinha, né? Nós acharmos que a nossa janelinha do nosso quartinho é a realidade toda. E aquilo que você falou há pouco, daqui a pouco nós estamos brigando, é uma briga de egos. Porque imagine, se a sua janelinha dá para um jardim, você olha pela janela e diz, que jardim bonito. Mas a minha janelinha dá para a rua. E eu vou dizer, que é isso, Débora? Que jardim? É rua. Pela janela, a gente olha pela janela e vê os carros passando, não tem jardim nenhum. E eu pergunto, quem é que está certo e quem é que está errado? Os dois estamos certos e os dois estamos errados. Agora, se nós ficarmos presos à nossa janelinha, vamos entrar numa briga de egos. Tá? Exatamente. Aí repare, o grande convite do Enneagrama é nós nos libertarmos do ego. Eu não ficar preso a isso. E então eu vou ser capaz de sair da minha janelinha, ir lá no seu quarto, olhar a paisagem da sua janela. E eu vou dizer, através da sua janela eu posso ver um jardim bonito. E você vai sair lá do seu quarto e vem no meu e olha pela minha janela e diz, através da janela do seu quarto dá para ver os carros na rua.
Então, é isso, diluir o ego, não ficarmos escravos do ego. A grande questão, claro que nós precisamos da personalidade, dessas habilidades para viver, para sobreviver. A pergunta é se nós usamos essas habilidades conscientemente ou se nós somos usados por elas, se nós somos apenas robôs que repetimos esse comportamento. O trabalho do autoconhecimento é desenvolver essa liberdade, né? Eu costumo dizer, padre, que o autoconhecimento não é para quem quer, é para quem aguenta, né? Porque ele também, apesar de dar um prazer muito grande, quanto mais a gente vai se descobrindo, mais forte a gente fica, mas esse processo é doloroso e não é fácil lidar com a sua sombra, olhar para o espelho e ver aquele lado seu que é feio, né? E que é tão difícil da gente aceitar isso. Mas é só quando eu aceito ele que eu consigo dar uma reformada aqui, né? Com certeza. Eu diria, se me permite, que o autoconhecimento é para aquelas pessoas que já sentiram a dor e a angústia de ser o que são. Aquelas pessoas que já sofreram, que já quebraram a cara por serem desse jeito, que já sofreram nos relacionamentos, que já sofreram na vida profissional e que sentem necessidade de mudar. O autoconhecimento é para essas pessoas. Eu diria que quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer do jeito que é. Aí a gente vai. E aí, claro, como você disse, eu também gosto de dizer, o autoconhecimento é uma viagem para dentro, a viagem é para dentro e o caminho é pelas sombras. Não é pela sombra, é pelas sombras. É olhando para os nossos traumas, para os nossos vazios, para as nossas carências, para aquilo que nos incomoda e que a gente tenta evitar. É aí, é olhando para isso que nós vamos encontrar a nossa luz. Isso exige realmente um trabalho de autoobservação permanente. E eu também costumo dizer, Débora, também, né, padre? Eu acho que exato, de se acolher, de se enfrentar, de se acolher. E eu costumo dizer que esse trabalho é um trabalho que dura pelo menos a vida inteira. Pelo menos, não? Com certeza. Mas também, viu, Débora, você acha outra, né? Mas também digo uma coisa, olha, por mim e por tantas pessoas que a gente tem o privilégio de acompanhar, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um barco em alto mar, né? Não dá para voltar. E as pessoas dizem, olha, realmente é um caminho que exige tudo isso e que tem momentos que são difíceis, né? Mas a gente ao mesmo tempo também percebe os sinais de crescimento, de libertação, de transformação, e isso é inegociável. É um prazer, que não tem, é um prazer, não tem com volta. certeza. Padre, eu queria te perguntar assim, hoje a gente ouve muito falar em eneagrama dentro das empresas, o eneagrama está nos consultórios, está nas terapias, está em várias coisas. E assim, pelos cursos, por tudo que eu já li, às vezes eu fico meio em dúvida, porque às vezes eu vejo pessoas falando, eu faço teste de eneagrama, aí às vezes tem clientes que me procuram e falam assim, você faz teste de eneagrama? Eu falo, não, porque existe até um aplicativo que faz, mas é aproximado, mas não quer dizer as garantias. Eu queria que você explicasse um pouco como que funciona isso, o eneagrama dentro das empresas, o eneagrama na vida social, nos relacionamentos. Ok, Débora, olha, então acho que é bom isso, né? Áreas de aplicação do eneagrama. Eu diria, onde houver pessoas, o eneagrama pode ser um grande caminho de ajuda e tem um grande potencial de ajuda e de transformação. Então, olha, o eneagrama, claro que a praia principal do eneagrama é o autoconhecimento e o relacionamento interpessoal. São as duas grandes praias. Hoje o eneagrama é aplicado com muita beleza e com um crescimento fantástico no ambiente empresarial, no ambiente corporativo em geral, várias instituições. Do nosso instituto, temos experiências maravilhosas com empresas
particulares, empresas públicas, instituições, desde a justiça, a magistratura, até, sei lá, uma empresa no Espírito Santo, uma empresa de 6.000 colaboradores que nós acompanhamos num processo contínuo há 5 anos, e é bonito a gente ouvir desde o dono da empresa, os diretores, até o soldador ou o caldeireiro, porque é uma empresa metal-mecânica, dizerem o seguinte: a nossa empresa se divide entre antes e depois do Enneagrama. É bonito isso, mas a gente também ouviu isso na magistratura de Tocantins. O Enneagrama mudou a história da magistratura. A gente ouve isso na vida das pessoas. O Enneagrama hoje, olha, tem um campo de aplicação fantástico, o mundo da educação. Na educação de crianças, de adolescentes, de adultos, tanto para o educador como para o educando. Isso, experiências lindas, não é? Na área da saúde, olha, o Enneagrama é um mapa fantástico para ajudar a entender as emoções que nos adoecem, o que está por trás das nossas doenças. Se pode ajudar a prevenir, pode ajudar a curar, a tratar de uma maneira mais profunda, né? Mais integral, mais sistémica. O Enneagrama hoje é muito usado nos vários âmbitos terapêuticos, na psicoterapia e em várias outras terapias. O Enneagrama tem uma aplicação muito bonita no campo da espiritualidade, em várias tradições espirituais hoje aplicando, usando o Enneagrama para potencializar o caminho, o desenvolvimento espiritual. Então há um leque imenso de possibilidades. Orientação profissional, reorientação de carreira, é um leque imenso. Aí você me perguntou, mas como é que a gente entra em contato com essa sabedoria? E então eu diria assim, Débora, olha, hoje nós temos um leque imenso de possibilidades. Há muita literatura sobre Enneagrama, muitos vídeos disponíveis na internet, muitos textos, temos muito material. Eu diria, tem muita coisa boa aí, que pode ajudar. Mas eu acredito, e hoje se acredita assim na comunidade do Enneagrama, que a melhor maneira para entrar em contato com esta sabedoria, para entrar neste processo, é participar de algum curso. Participar de um curso que ajuda a vivenciar. E o Enneagrama ele é muito interativo. O Enneagrama é muito relacional, é muito vivencial. Nada substitui a vivência. Então, prestar atenção às sensações físicas, às emoções, isso é a grande chave do autoconhecimento. Então, o curso sempre é o modo privilegiado e, sobretudo, processual, por etapas, passo a passo. Tá? Claro que isso que você falou, né? A gente ouve falar testes. Eu conheci o Enneagrama, eu fiz um teste e o teste disse que eu sou tipo tal. Quer dizer, não sou eu não me descobri, foi o teste que disse. Olha, gente, acho que é um perigo muito grande, né? É um perigo, nós não trabalhamos com testes. Aliás, hoje um princípio ético, o princípio fundamental do Código de Ética da Associação Brasileira de Enneagrama e também da Associação Internacional de Enneagrama, um princípio fundamental é: o único caminho para a identificação do tipo é a autodescoberta. É a autodescoberta, ponto final. Olhe, as leituras, os vídeos, os cursos, um teste porventura pode ajudar para estimular, ok, mas o processo deve ser a autoidentificação. Nós, facilitadores de Enneagrama, o nosso papel é dar elementos, criar condições para que a pessoa olhe para dentro de si mesma e se perceba. Você falou dos testes, existem muitos testes. Hoje tem aí uma infinidade de testes acessíveis. Aquele teste que é considerado mais completo é um teste que tem 154 questões e cada questão tem 4 opções. É o teste considerado mais completo. Pois bem, esse teste, felizmente, eu vou dizer felizmente, ele só tem um nível de acerto de 60%.
Quer dizer, há uma margem de erro muito grande. Sim. Esse é o melhor, viu, Débora? Mas é o que eu utilizo e às vezes indico, mas mesmo assim com medo de indicar. Muito perigoso, muito. O curso que eu fiz, a gente foi orientado que só eu posso saber. Exatamente. A gente pode até, por exemplo, eu posso conhecer os números do Eneagrama, identificar a pessoa, mas eu jamais posso rotular e dizer, olha, você é isso. Que, na verdade, é ela que tem que se descobrir, né? Ninguém rotula ninguém. A identificação nunca pode ser de fora para dentro, nunca pode ser imposta. E eu diria mais, viu, Débora? A questão da gente não usar testes não é só por ser falível, não é só por isso. Eu costumo dizer que mesmo que existisse um teste 100% infalível, eu continuaria não usando testes. Porque eu acho que ninguém pode roubar da pessoa essa aventura maravilhosa de se autodescobrir. O teste rouba. O teste te dá a resposta, impõe uma conclusão. Exato. Carl Rogers, um grande nome aí da psicologia, da pedagogia, diz assim: o único conhecimento capaz de gerar transformações profundas na vida das pessoas é aquele autodescoberto. Resumindo, ninguém aprende nada, ninguém muda a partir de conclusões impostas. Agora, quando é autodescoberto, aí há uma grande possibilidade de transformação. Então, repare, o mais importante do Eneagrama não é eu saber se sou tipo tal ou tipo tal. O mais importante é aquele processo de auto-observação, de tomada de consciência, de a pessoa começar a olhar para si mesma, a analisar os seus comportamentos, as suas motivações, sobretudo, e perceber... agora eu estou entendendo, agora eu percebo o caminho que eu percorri, por que eu sou assim, por que eu repito determinadas coisas. Isso é extremamente libertador. Isso é o mais bonito do processo e ninguém pode roubar isso de ninguém. Então eu acho que a gente não pode atropelar o processo, sabe? O nosso papel é dar elementos para que a própria pessoa descubra, de dentro para fora. Isso é o bonito e é o encantador deste processo. Então, olha, eu acredito que na nossa metodologia do nosso instituto, Instituto Eneagrama Shalom, nós privilegiamos isso. Nós fazemos um curso de 16 horas, é a primeira etapa do processo. O único objetivo é dar elementos para que cada pessoa identifique qual é o seu padrão predominante. Nós temos características dos 9, mas há um onde nós nos vemos com mais intensidade, com mais frequência. Então, olha, 16 horas de trabalho, de auto-observação para cada pessoa poder identificar. Depois nós temos mais 16 horas para a pessoa perceber, experimentar caminhos de crescimento. Como é que eu posso sair da estagnação da personalidade e caminhar rumo à minha essência, ao melhor de mim? E depois temos mais um curso de 16 horas para a pessoa mergulhar na essência, saborear o melhor de si mesma. Repare, essas 3 etapas nós chamamos ciclo introdutório. Ciclo introdutório. Para a pessoa saber, olha, o Eneagrama me dá esse leque de possibilidades. E depois nós temos vivências, temos módulos avançados, temos outras coisas para a pessoa continuar o seu processo, se ela sentir necessidade de trabalhar questões próprias, né, de aprofundar questões específicas. Então é um processo, nós não podemos reduzir isso a um teste, né, nem a um workshop de 4 horas ou de um final de semana. É um processo, né, e acho que isso é muito bonito. Olha, 2 coisas que eu acho que são muito importantes e que a gente sempre fala muito. Primeiro, por respeito ao ser humano, porque o ser humano é um mistério. E nós não podemos reduzir o ser humano a um número, a um tipo, a um rótulo, a um estereótipo. E segundo,
por respeito à tradição do Enneagrama, que é uma tradição milenar, que acumula saberes muito antigos, de culturas tão diferentes, que carrega a experiência de tantas pessoas e que chegou até nós. Nós temos que ser gratos, reverenciar e respeitar a integridade dessa tradição e não deturpar, não reduzir, não é? Olha, quantas vezes, Débora, a gente vê por aí reduzir o Enneagrama aos 9 tipos, aí só se fala dos 9 tipos, e se reduz cada tipo a uma palavra. Aí diz, tipo tal é o perfeccionista, tipo tal é o ajudador. Gente, isso talvez seja o pior dos reducionismos que nós podemos fazer e que desrespeita profundamente a tradição do Enneagrama e que desrespeita também o mistério, a complexidade que o ser humano carrega, não é? E saber que somos seres em transmutação, né? O tempo todo a gente exatamente, é outra... No início aqui, vou usar o meu exemplo que eu estava falando com o senhor. Eu me descobri na casa 2, né? Eu sou da essência 2, mas quando eu fiz o curso de Enneagrama, eu estava totalmente no 2, mas eu lembro que de lá para cá eu já venho fazendo movimentos, que hoje eu estou em busca de encontrar em qual outro cômodo que eu já me alojo, já dei uma crescidinha. Exatamente, Débora, até porque repare, nós não somos apenas aquele quartinho, nós somos a casa toda. Exatamente. E então o grande objetivo, a grande beleza do Enneagrama é isso, é nos ajudar a perceber que dentro de nós tem todas essas possibilidades. Então não vamos ficar estagnados num tipinho, não vamos reduzir a pessoa a esse rótulo, não vamos colocar a pessoa dentro de uma caixa. A beleza do Enneagrama é precisamente o contrário, é ajudar a pessoa a sair daquela caixa onde a vida a colocou. Aí é que está a beleza. Exatamente. Então é um processo, como você falou, muito dinâmico, aberto ao crescimento. A gente costuma brincar e lembrar aquela musiquinha da novela da Gabriela, né? As pessoas assim, que são jovens já há mais tempo lembram, aqui né? Eu nasci assim. Não conhece. Só o povo que é jovem há mais tempo é que vai lembrar, mas dizia, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu sou sempre assim. Não é verdade. Nós hoje somos diferentes daquilo que éramos ontem, daquilo que éramos há 10 anos, e nós podemos ser diferentes amanhã e depois de amanhã. E o Enneagrama nos mostra esse dinamismo permanente de mudança, de crescimento. Tá? Então há um dinamismo interno que tem a ver com o movimento para as asas, com o movimento pelas flechas. Esse símbolo do Enneagrama que nós estamos vendo aqui atrás, que tem umas flechas, ele traz esse mapa dos movimentos internos, né? À medida que a pessoa vai amadurecendo, quando a pessoa está numa situação de segurança, quando ela se sente bem, segura e à vontade, ela assume um outro movimento. Mas também quando a pessoa está sob estresse, quando está muito imatura, ela se movimenta numa outra direção. Então são movimentos, não há uma estagnação, há sempre um dinamismo interno. E o mais importante é isso, é nós percebermos onde estamos. Isso é muito mais importante, não é? Padre, e o que o senhor recomendaria? O senhor falou uma coisa muito importante aí, que lá no começo, o senhor falou que às vezes a pessoa tem medo de ir em busca do autoconhecimento, porque ela vai descobrir outras coisas que pode sofrer, e é um sofrimento novo, né? A gente não passa na vida hora nenhuma, o tempo todo a gente está sofrendo porque a gente está aprendendo. O desconhecido é um pouco doloroso, mas depois que ele se torna conhecido, ele é muito saudável e muito gostoso. Qual o conselho que o senhor daria para aquelas pessoas que estão assim, estagnadas ou que têm medo de mexer dentro da sua caixinha de Pandora ali, né? Tem medo de vasculhar quem é você mesmo? Qual conselho que o senhor daria para essas pessoas? Olha, Débora, é uma pergunta boa, né? Eu vou lhe dizer o que eu costumo dizer para as mães e os pais que dizem assim, eu queria tanto que o meu filho fizesse Enneagrama, isto seria tão bom para o meu marido, eu quero que a minha esposa faça. E eu pergunto assim, ele quer?
Qual é a idade ideal para a pessoa fazer Enneagrama? Eu digo, é quando a pessoa sentir necessidade. Olha, eu diria assim, Débora, se a pessoa diz assim, não, eu estou bem assim do jeito que estou, está ótimo, para que é que vai mexer no que está quieto? O Enneagrama é bom para essa pessoa? Não mexa com isso não. Deixe ficar. Não vai mexer nisso não. Se você está tranquila, se está achando que está tudo bem, ótimo, continue. Pode ser que um dia você sinta que não está tudo tão bem como você achava. E então aí sim, quando você sentir que tem alguma coisa incomodante, que você está sentindo necessidade de algo mais, que você está sentindo necessidade de ser uma pessoa mais feliz, mais inteira, mais livre, que você está buscando relacionamentos melhores, mais saudáveis, que você está buscando uma excelência profissional, aí sim, quando você sentir essa necessidade de fazer um processo de mudança, aí eu lhe digo, olha, tem aqui um mapa, Enneagrama, tem muitos outros caminhos, mas o Enneagrama é um mapa que com certeza poderá ajudar muito. Mas vai depender da pessoa. O Enneagrama só por si não faz milagres. Eu costumo dizer, Débora, nos cursos que tem muita gente que faz o Enneagrama e fica pior do que antes. E fica, você já lembrou, olha, quem usa o Enneagrama para rotular os outros, quem usa o Enneagrama para se justificar, quem usa o Enneagrama para fazer seleção de pessoas ou para escolher relacionamentos, era melhor não ter feito o Enneagrama, só fez piorar. Tem gente, eu costumo dizer também, que fez o Enneagrama e não adiantou de nada, nem atrapalhou, nem ajudou. Porque repare, são pessoas que estavam esperando uma pílula mágica. Hoje existe muito essa moda, né? E umas promessas aí vendidas que dizem assim, faça um workshop no final de semana e vire uma pessoa de sucesso. Resolva. Os 10 passos da felicidade, né? Geralmente, padre, quando alguém vem fazer terapia comigo, eu falo bem assim, olha, 99% é você que vai fazer. Com certeza. Eu sou só a lanterninha, eu vou só iluminar o teu caminho, vai para mim, vai para aqui, mas quem vai tomar as decisões e quem vai enxergar o que precisa ser melhorado é você, é a sua consciência, né? Exato. O trabalho de nós facilitadores, terapeutas, psicólogos, seja qual profissional que for, eu acho que o caminho dele é só segurar na mão e falar, vamos junto, né? Vamos caminhar. Exato. Perfeito, Débora, perfeito. Eu diria, olha, o Enneagrama é um mapa e o terapeuta é o guia turístico, só. Mas não adianta nada ter um guia turístico e ter um bom mapa se a pessoa não estiver disposta a caminhar. Ela precisa fazer o caminho, né? E nada vai substituir a pessoa. Agora, também... Diga. Desculpa, padre. Quando eu penso que um psicólogo, um terapeuta, um padre, o médico, seja lá a ferramenta que eu estiver usando, o profissional que eu estiver usando, ele não vai fazer mágica. Ele não, eu estou dando muito poder, e o poder está dentro de mim. Quando eu dou um poder para a pessoa, eu estou tirando todo o poder que existe dentro de mim. Exato, estou terceirizando a minha responsabilidade. Exatamente. Então, repare, tem muita gente que realmente vem com essa expectativa, esperando uma pílula mágica, e aí não funciona, o Enneagrama não vai resolver. Agora, também tem muita gente, e felizmente, Débora, a maioria das pessoas que eu conheço, que fizeram um processo do Enneagrama ou que permanecem no processo do Enneagrama, aí sim eu percebo que o Enneagrama ajudou essas pessoas a fazerem grandes mudanças nas suas vidas. Repare, não é o Enneagrama que muda a pessoa, mas quando a pessoa está disposta a fazer um processo profundo de mudança, aí sim o Enneagrama pode ser uma grande ajuda. E é. E é quase... Como? Como toda ferramenta, seja ela qual for. Exato. Depende como é usado, né? Se for a terapia, se for a psicoterapia, seja lá, se você não tiver empenhado em buscar a sua reforma íntima, pode parar, porque aí não vai nada funcionar, né? Não adianta. E aquilo que o senhor falou, é a questão de eu trabalhar a minha consciência, eu preciso melhorar, né? Agora, se a sua vida está tudo bem, bacana. É tudo bem, tá certo, né?
É por aí, é preciso haver esse despertar. E olha, nesse sentido, Débora, eu tenho assim experiências que me encantam. Eu me lembro de uma senhorinha de 96 anos, viu? Num curso de Enneagrama. E quando ela se identificou, ela juntou as mãos e disse assim: graças a Deus. Como eu queria ter descoberto isso na minha juventude, eu teria evitado tanto sofrimento. Mas graças a Deus que eu estou me descobrindo agora, ainda dá tempo de eu me entender. É bonito, é o momento dela. Mas também é bonito quando a gente vê, por exemplo, como eu já vi, uma menina de 12 anos se entender e a partir daí fazer um processo fantástico de mudança na vida dela. Isso é bonito. Nós hoje temos um trabalho chamado Projeto PQV, Para Que Viver, que é destinado a jovens e adolescentes. Enneagrama, juventude, sentido da vida. Então a gente trabalha à luz do Enneagrama questões como resolução de conflitos, relacionamentos, orientação vocacional e profissional, projeto futuro, valorização da vida, prevenção de suicídio, por aí. E como é fantástico a gente ver adolescentes de 15, 16, jovens de 20 e poucos anos perceberem essa mudança do autoconhecimento. Isso é fantástico. Mas eu diria, é fantástico no momento de cada pessoa. E não adianta forçar, nem adianta impingir Enneagrama goela abaixo de ninguém, né? Porque não vai funcionar. A pessoa tem que estar preparada e com vontade dessa transformação, né? Exato. Padre, olha só, aqui dá vontade de ficar a noite inteira conversando com o senhor aqui, né? É maravilhoso. E assim, eu queria saber, que o senhor falasse um pouco assim, para quem não conhece ainda o Enneagrama, que possa estar fazendo um curso com o senhor, aonde pode estar encontrando. Eu já vou me inscrever nesse que o senhor falou aí, no final de maio, porque mesmo eu já fiz a primeira parte do Enneagrama, eu quero dar continuidade com o senhor, que é um grande sonho meu, sempre te falei isso, desde Fortaleza. Mas eu queria e também falar para o pessoal que quiser aí, que está participando conosco, quiser fazer alguma pergunta, né? Se quiser alguma pergunta direcionada ao padre aí, pode estar fazendo. Eu chamo ele de padre, mas pode chamar ele de Domingos Cunha, que eu acho que eu queria até prefere. Sim, à vontade, tranquilo. Então, padre, eu queria que o senhor falasse, enquanto o pessoal elabora suas perguntas aí para o senhor. Aliás, se me permite, Débora, já que você falou disso, eu gostaria de aproveitar para deixar claro uma coisa. Eu sou padre, mas o Enneagrama não está vinculado a nenhuma religião, tá? O Enneagrama tem uma dimensão espiritual. Entendemos espiritualidade como sentido da vida, horizonte da realização, tá? Ok, isso é espiritualidade. Religião é outra coisa. E o Enneagrama, ele tem uma dimensão espiritual porque nos fala do melhor de nós mesmos, de como eu posso ser mais feliz e me relacionar melhor, ok? Mas ele não está vinculado a nenhuma religião, tá? E eu sou padre, mas no ensino do Enneagrama respeito todas as abordagens, todas as tradições religiosas e inclusive a opção de não ter nenhuma religião. Com todo o respeito, isso é uma das grandes alegrias do meu trabalho, é poder conviver e trilhar esse caminho com pessoas de todas as tradições religiosas e de nenhuma tradição religiosa, né? E é isso que mais me encantou no senhor, esse respeito, porque eu acho que quando a gente impõe a nossa religião a outra pessoa, a gente está querendo colonizar essa pessoa, né? Isso é um desrespeito, né? Então a gente eu sempre procuro partir desse respeito fundamental por todo ser humano, né? E o Enneagrama tem isso, sabe? O Enneagrama, olha, quantas vezes em cursos e encontros nós temos desde um juiz até um professor universitário, até uma pessoa da aldeia indígena. Já tivemos trabalho de Enneagrama com uma aldeia indígena, com presídio, eu já fiz trabalho de Enneagrama em presídio, com casas de dependentes químicos, com comunidades de pessoas de periferia. Ok, e olha, todos podem
fazer o processo juntos. Isso é uma coisa bonita. E mais, a gente ali não percebe as diferenças, porque o Enneagrama se baseia na nossa condição de seres humanos. E quando o foco é o ser humano, as diferenças caem por terra. E nós percebemos que tem algo muito mais profundo que nos une. Isso é das coisas mais bonitas que eu me permito ser grato nesta jornada, não é? Mas eu então, acho que uma das coisas que o senhor falou aí também é a questão que está dentro do Enneagrama, de qualquer ferramenta que você busca se conhecer, é o auto-amor, né? E eu acho que a forma mais grata que a gente tem por Deus, pela vida, é se amando, né? Se amando, se respeitando e principalmente se aceitando como é e procurando buscar formas de ser melhor, né? olha, que bonito, viu, Débora? Nós na nossa escola, no nosso instituto, gostamos muito de dizer: o Enneagrama é um caminho de compaixão. Primeiro, compaixão por nós mesmos. E segundo, compaixão pelos outros. E podemos dizer mais: se o Enneagrama não nos ajudar a ter mais compaixão por nós mesmos e pelos outros, é sinal que nós não entendemos o Enneagrama. É sinal que tem alguma distorção aí. E é isso, vale se for caminho de compaixão. Mas então, como você perguntou, olhe, alguém que tenha interesse, olhe, hoje existem muitos cursos de Enneagrama, temos no Brasil muitos professores, muitos institutos, ok. Se alguém tiver interesse em conhecer o nosso instituto, Instituto Enneagrama Shalom, por exemplo, pode visitar o nosso site. No site tem toda a programação de cursos. Já atualmente nós só estamos fazendo cursos online, por respeito à vida, né? Em primeiro lugar, né? Não faria o menor sentido nós estarmos aqui falando de autoconhecimento se não respeitarmos a vida, né? Em primeiro lugar, né? Então estamos só fazendo cursos online, mas temos várias turmas iniciais do ciclo introdutório online. O endereço do nosso site, da nossa página da internet é Enneagrama Shalom, Shalom com S-H-A-L-O-M, M de Maria, enneagramashalom.com.br, tá? Aí tem a nossa página. Também podem procurar no é Shalom com 2 L's, padre? Estou escrevendo aqui para o pessoal. Não, S de sapo, H-A-L, só um L, só um, de limão, O, certo. M de Maria, M de Maria, Maria, tá. Ok? Enneagrama Shalom, tudo junto, .com.br. Então lá tem a programação de cursos, de turmas online com vários professores do nosso instituto. Nós temos cerca de 40 professores no Brasil e temos 19 professores em Portugal. Então estes recursos virtuais nos permitem fazer cursos com pessoas de vários lugares, né? Isso é uma riqueza. Então lá tem várias turmas, você pode ver. Especificamente, você falou, Débora, no final de maio eu vou fazer uma jornada com várias etapas, uma sequência do ciclo introdutório através da Unipaz São Paulo. Então quem tiver interesse pode procurar as informações na Unipaz São Paulo. Né? Pode inclusive a Débora tenha quiser, porque eu estou estudando, fazendo uma pós-graduação lá, eu passo o contato da pessoa e eu já vou direcionando vocês que tiverem interesse de fazer lá. Exatamente. A Unipaz, né? É uma instituição maravilhosa, que eu estou apaixonada, cada módulo do curso de psicologia transpessoal aí é maravilhoso, e quero agradecer, padre, que eu fui parar lá porque eu fui procurar o seu curso, e acabei me matriculando na pós-graduação, que está sendo maravilhoso. Muito obrigada. Então, nós temos uma parceria com a Unipaz e sempre fazemos o ciclo introdutório e outros módulos, né? Então, teremos essa jornada online agora no final de maio e depois em janeiro, se for possível, esperemos que sim, teremos uma jornada presencial, né? E lá no site vocês também poderão acompanhar outros módulos, por exemplo, para pessoas que já conhecem Enneagrama. Nós temos, por exemplo, Enneagrama e relacionamentos, Enneagrama e padrões respiratórios, Enneagrama sentido de vida, orientação profissional e reorientação de carreira. Então tem vários módulos, né?
E, por exemplo, olha, amanhã nós começamos uma formação Enneagrama Shalom. É um trabalho, um processo voltado para a capacitação profissional de Enneagrama. Capacitar pessoas que queiram ser professores de Enneagrama, que queiram aplicar o Enneagrama. Então, isso pressupõe uma formação base e tem esse viés mais profissionalizante. Nós já fazemos esse processo há vários anos. Este ano estamos começando um novo formato, com 4 módulos online e depois um módulo presencial. Esse vai começar exatamente amanhã à noite, né? Mas lá pelo site podem acompanhar, também pelo Instagram, pelo Facebook, o nosso canal do YouTube. No canal do YouTube, e o nosso canal do YouTube é Enneagrama Shalom IESH, as iniciais IESH. Enneagrama Shalom IESH é o canal do YouTube. Lá vocês vão encontrar muitos vídeos explicando o Enneagrama, explicando cada tipo de personalidade, falando dos caminhos de crescimento, falando da essência. Tem lá uma quantidade muito grande de material disponível para quem quiser aprofundar. Padre, eu quero muito te agradecer, né? Para mim foi assim inenarrável prazer de estar aqui conversando com o senhor e ter os meus amigos aqui também, porque como diz a minha filha, minha mãe é assim, tudo que ela conhece que é bom, ela quer espalhar para o mundo inteiro. Mas é claro, né? Quem a gente ama, a gente quer que prove da mesma fonte das coisas que a gente está provando. E eu queria que o senhor deixasse para nós aqui agora uma mensagem, né? Hoje mesmo, eu particularmente acordei tão triste, a gente perdeu aquele ator tão maravilhoso, e não só ele, como tantos outros, tantas famílias. Eu mesmo perdi um cliente meu, perdeu a mãe, e assim, a gente acaba se sensibilizando muito. Acho que nós somos pessoas privilegiadas só de estar com saúde aqui, podendo ter essa live, mas tem outras pessoas por aí que estão em condições muito piores. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para todos nós desse momento. O senhor, no começo, falou muito bem sobre a pandemia, mas muita gente ainda não tinha chegado. Então, se o senhor puder deixar esse acalento para o nosso coração, seria muito bom. Olha, Débora, as suas palavras, estas palavras que você falou agora, me despertam o seguinte: não deixe que isto tudo seja em vão. Esse sofrimento todo, tudo que nós estamos passando, tanto tempo, tantas vidas, tanto sofrimento, não deixe que isso seja em vão. Vamos aproveitar este tempo para nos tornarmos pessoas melhores. Melhores para nós mesmos, melhores para os outros, melhores para todo o universo. Será em vão, tudo isto vai ser em vão, tantas vidas, tanto sofrimento, se nós não sairmos melhores. E se nós não entendermos que precisamos sair disto juntos, ou melhor, que para sair vivos, nós precisamos nos unir. Precisamos sair juntos. Somos todos juntos. Então, gente, era isso que eu diria: cuidar de nós mesmos, começando por esses cuidados fundamentais do uso da máscara, do isolamento, respeitar o distanciamento, de lutar para que haja vacina para todos e rápido. Nós temos que canalizar a nossa energia para isso, e em vez de ficar gastando energia com outras briguinhas, vamos usar a nossa energia para juntar a nossa força, para lutar pela saúde, pela vida, para pressionar e lutar para que haja vacina para todos o mais rápido possível, para podermos sair juntos deste pesadelo, desta tempestade, e podermos sair pessoas melhores, uma humanidade melhor, e podermos construir um mundo melhor. Aí vale a pena. E isso é possível. E isso acredito que passa por este caminho também do autoconhecimento.
Com certeza. Padre, eu quero, assim, mais vezes o senhor volte aqui no meu canal, me presenteando. Quero agradecer ao Tim Tarley, a Dalva, a Fernanda, a Silvia, ao Cimênio, o pessoal da Acompanharte, a Alessandra e o André, todos que tiveram, a Valéria, que é uma querida aí, né? Todos que participaram conosco aqui desse momento tão maravilhoso. E, assim, convidar o senhor para voltar sempre. E quem sabe um dia, eu estou criando meu espaço aqui em São Paulo, quem sabe o senhor, eu convido essa turma toda aí, o senhor vem ministrar um curso para nós, vai ser muito grandioso esse presente, viu? Tá bom, Sei que eu muito obrigado. estou muito pequenininha ainda perto do senhor, mas a vontade a gente tem que jogar para o universo, né? Estamos juntos, estamos caminhando juntos, né? E um grande abraço, viu, Débora? Muito obrigado. E um abraço para todos que estão nos acompanhando, que nos acompanharam. Um grande abraço, sentam um abraço aí no coração. Tá bom. Eu quero agradecer a todos e pedir assim que a gente se una, como o padre falou, em oração, porque eu acho que a oração tem poder, né, padre? O padre faz também um trabalho de meditação maravilhoso. Fala só um pouquinho aí, padre. Então, que bom. Olha, a gente acredita, desde o ano passado, que nós acreditamos que o grande serviço que nós poderíamos prestar, vários, mas o principal era divulgar a prática da meditação para o nosso bem e para o bem da humanidade. E atualmente nós estamos com um grupo de meditação terça-feira, 18 horas, pelo nosso canal do YouTube, você pode acompanhar, tá? Terça-feira, toda a terça-feira às 18 horas, é livre, é aberto, é gratuito. Qualquer pessoa, mesmo quem nunca meditou, pode entrar e vai ter a oportunidade de aprender a meditar meditando. Talvez seja o que nós podemos fazer de melhor por nós mesmos e pela humanidade. Obrigada, padre. Uma boa noite a todos e espero que logo, logo a gente possa ter o senhor aqui de novo, tá bom? Obrigado. Um abraço. Ô, padre, só perguntando aqui, para a gente gravar aqui, para ficar gravado, eu tenho que apertar onde aqui, se você sabe me dizer? Vixe, menina, agora que eu não sei. Eu me parece que ela já fica gravada, mas olha que eu não tenho certeza. Acho que tem que apertar em algum lugar para parar, né? Dá. Eu acho que é ali no End Bom Podcast. Sim, parece que é isso. Então tá bom. Obrigado, padre. Tá bom, menina, um abraço, boa noite. Tá, um abraço, muito obrigado.